Pois é, tá confirmado. Como diz lá o meme o da Lady Gaga, né? Ela não vem mais. Eles não vêm mais. E estamos falando de alguns jogadores. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora pra gente falar aqui nesse vídeo sobre notícias relacionadas ao Fluminense. Você se inscreve, deixa um like, dá aquela moral aqui embaixo e passa lá na Golcase. Informação, tá? Na Golcase está rolando uma super promoção relacionada a o copo térmico com tampa. O copo térmico com tampa tá saindo por menos de R$170. E sim, é aquele copo daquela marca famosa e tal, que não esquenta de jeito nenhum, e personalizado do Fluminense. Todo torcedor do Fluminense, se puder, tem que ter esse copo, porque é sensacional. Para churrasco, então, um negócio excepcional, tá? Essa promoção é por tempo limitado, tá? É um produto exclusivo, licenciado pelo Fluminense. E claro, você pode colocar aí também aquele famoso cupom JORNADA que te dá desconto. Já é? Então vamos lá. Só para poder destacar, nas primeiras notícias, a gente abre com algumas muito simplesinhas só para poder adiantar o processo. Iago Ferreira, lembra? Aquele filho do Iranil, do Chuchu, que fizeram um alarde bizarro no início do ano passado, como se o Fluminense estivesse perdendo o novo Lionel Messi. Pois bem, ele foi emprestado para o Coritiba, jogou aí ao longo do ano. Na verdade, falar até que jogou é até uma bondade nossa, né? Ele passou pelo Coritiba ao longo do ano, de todo o ano que a equipe verde esteve na Série B do Campeonato Brasileiro. E está sendo emprestado agora. Ele no Coritiba jogou apenas 5 jogos. Ele tinha feito um ótimo carioca pelo Nova Iguaçu, de fato, no ano passado, mas jogou só 5 jogos pelo Coritiba na Série B do Campeonato Brasileiro. Retornou ao Fluminense e está sendo emprestado para o Brasiliense. Exatamente. O Iago, que era a solução dos problemas do Fluminense, está indo para o Brasiliense. Isso serve um pouco para a gente ter noção de que às vezes as coisas não são tão simples assim, né? O Brasiliense, que já sabe que vai jogar a Copa Verde, o Campeonato Brasiliense, né? O campeonato lá do famoso Candangão, né? E ano passado não subiu, então tem Série D esse ano de novo, ou não, né? Porque ele terminou na semifinal do Campeonato Brasiliense 2024, enfim. Iago Ferreira. Outro que também foi anunciado agora oficialmente foi o Marcelo Pitaluga. O goleiro está em definitivo no Fluminense e assina por 4 temporadas, tá? Vai ficar no Fluminense até o final de 25, final de 26, final de 27, final de 28. Até o final de 2028 volta ao Fluminense. Vamos ver como é que vai ser esse início de temporada, né? Se começa provavelmente com o Vitor Eudes, mas aí quem que vai ser o goleiro que vai ficar no banco? É o Pitaluga ou é o Vitor Eudes? Tô curioso para saber isso. Outra notícia também dessas que a gente já começa a falar um pouco mais, que é o que eu falei de... enfim, eu já falei isso lá desde o início de alguns nomes que surgem que a gente tem que avaliar as notícias. Uma página sobre o San Lorenzo da Argentina colocou o Maicon Braida, jogador argentino, que atua pelo San Lorenzo, como, segundo diz aqui a publicação, diz que o Fluminense quer o lateral esquerdo, que pertence ao San Lorenzo, $1,7 milhão por 70%, que é tudo que pertence ao San Lorenzo. Ele é lateral esquerdo, né? E a publicação diz, assim, eu confesso, não fui apurar sobre isso, não consegui ainda, tô de férias, né? Mas me parece mais um daqueles casos de o Fluminense procurou para tentar a contratação e a notícia só tá saindo atrasada. Por quê? Porque o Fluminense tentou alguns, eu falei aqui algumas vezes isso, que eu tinha feito essa apuração de que o Fluminense estava tentando vários laterais esquerdos. O Fluminense estava procurando, tentou o René, tentou o Marçal, tentou o Esquivel, enfim, chegou a tentar alguns laterais esquerdos. Um deles foi o Malcom Braida, provavelmente lá o argentino, acabou não fechando, e aí parece aquela notícia que só sai atrasada, de que o Fluminense quer o lateral esquerdo, mas o Fluminense já não quer mais porque já fechou o René, inclusive o René que apareceu numa foto, já com a camisa do Fluminense, fazendo os exames médicos lá na Barra da Tijuca. Outro nome que me parece um pouco nessa pegada foi um nome divulgado pelo UOL, do William José.
O Fluminense mostrou interesse, fez uma proposta pelo atacante que está no Spartak Moscou, jogou durante um bom tempo no campeonato espanhol, né? Ele jogou lá durante uma boa parte da sua vida, né? Saiu do São Paulo e foi, acho que, pro Betis. Deixa eu ver se eu tô certo aqui. Quando ele sai do São Paulo, ele vai pro... ele passa pelo Grêmio, passa pelo Santos, né? Passa pelo Real Madrid, mas ele joga mesmo no Zaragoza, no Real Sociedad, mó tempão e no Betis. E aí do Betis foi para Spartak, o Fluminense tentou, fez uma proposta. É um atacante bom, não acho espetacular, mas acho um bom atacante. Mas o Bahia acabou conseguindo encaminhar a contratação. Então ele vai para o Bahia e não vem para o Fluminense. Não sei qual é o nível salarial do William José, mas me agradaria mais, ganhando a mesma coisa entre ele e o Rony, me agradaria mais o William José. Pelo estilo de jogador que a gente não tem, né? Enfim, essas são as notícias mais curtinhas. Olha, um batalhão de notícias aqui, né? Mais curtinhas aqui no início do vídeo. Tem mais uma do Terãs também, uma atualização. O Marcelo Solomita, que é um conselheiro lá do Peñarol, deu uma entrevista para Carbe Deportiva, que é um veículo de imprensa uruguaio, e que disse que já tem um acordo com o Fluminense. O acordo já está avançado, tá? Enfim, já praticamente sacramentado entre Fluminense e Peñarol, só que a bola agora está com o Terãs. Não que o Terãs tenha jogado muita bola no ano, então pode ser que ele se embole um pouco. Mas a bola agora está com o Davi Terãs, no sentido de que o jogador pediu alguns dias para poder decidir e ver o que é melhor para ele. Teve uma publicação também que disse que ele ia conversar com a família e tal. Basicamente é deixar de morar no Brasil. Eles mudaram bastante, né? Foram para o México, voltam e tal. E ir para o Peñarol jogar lá em Montevidéu. Eu acho que é bem possível a saída do Terãs, tá? Acho que é pouquíssimo provável que o atacante não saia. Agora a gente vem para os dois assuntos, aliás, para os três assuntos que mais pautam esse vídeo aqui. Primeiro a gente começa falando da notícia mais bombástica, que é Gustavo Cuéllar. Pois é, saiu notícia hoje no início da tarde do Guilherme Abraão, lá da Itatiaia, de que o Fluminense já tinha as bases salariais e o tempo de contrato acertados com o Cuéllar. E o Fluminense deve fazer uma proposta para o Al-Shabaab nos próximos dias, porque a ideia inicial era tentar um empréstimo com os sauditas. Porém, agora, no momento que eu sentei aqui para gravar isso daqui, o Rafael Zarco e o Eduardo Moura, lá do GE. Globo, que cobrem o Grêmio, encaminharam um acerto com o volante Cuéllar, tá? Não os dois jornalistas, mas o Grêmio encaminhou o acerto com o Cuéllar. Diz que tem um acordo avançado com o colombiano, pelo colombiano, que o modelo de negócio ainda é mantido em sigilo, mas conforme apurou o GE, o Cuéllar joga no dia 10, famoso sexta-feira, contra o Al-Ahly, lá da Arábia Saudita, e depois disso se encaminha para o Brasil. Esse é o cenário. A matéria foi publicada lá no GE. Globo, que é um veículo, e o Rafael Zarco também. O Eduardo Moura, confesso que eu não conheço, mas o Rafael Zarco é um repórter que a gente sabe também que é bem experiente nessa cobertura. Então, não tem mais Cuéllar. E aí o Fluminense volta a um nível, pra mim, problemático de faltar um volante. Ainda falta... Pro Fluminense ter um elenco bom, pra mim, não vou dizer perfeito aqui, mas pro Fluminense ter um elenco bom, ainda falta um primeiro volante de nível de ser titular. Eu acho que o Cuéllar tinha capacidade, pode até jogar mal, mas tinha capacidade pra ser isso. E falta pra mim, pra ter um elenco bom, ter um meio-campista fisicamente bom, que seja de criação de jogadas. Não precisa ter o estilo do Ganso. Eu vou citar um nome aqui que obviamente não viria, tá até com outros problemas aí, que é tipo ter um Rodrigo Garro. Mas é difícil você achar um cara que seja bom nessa posição e que vá aceitar ser banco. Pra você pegar um cara desse, você tem que pegar em reta final de carreira, e você tem um Renato Augusto que não rendeu. Então, essa posição eu vejo como um pouco mais difícil. Obviamente que eu quero ter um lateral direito melhor. Obviamente que eu sei que a gente precisaria de um outro centroavante pela falta de confiança que se tem nos três que estão aí por esse ano. É óbvio que eu sei que a gente precisaria de outras contratações, mas eu acho que onde a gente está sentindo mais falta nesse momento são nessas duas posições. É ter um primeiro volante e ter um meia num nível bom para poder revezar com Paulo Henrique Ganso. Mas, enfim, aparentemente, eu tentei até apurar algumas coisas aqui rapidamente sobre o Cuéllar, mas ainda não recebi nenhuma resposta. O Fluminense provavelmente, né, pelo que diz a reportagem do GE, mas as negociações, né, enquanto não tiver anunciado por nenhum time, a gente não sabe de nada. Complicado.
tá? Mas vamos lá, a gente fala agora de um que a gente queria muito que fechasse por um que a gente meio que não quer, né? Tanto que feche. Sobre Rony, a situação do camisa 10, né? Durante um tempo camisa 10 do Palmeiras, né? Mas a situação do jogador é a seguinte: ele tem contrato com o Palmeiras, aquele recapitulação básica, né? Ele tem contrato com o Palmeiras, ele é um jogador que ganha um salário hoje acima de R$1 milhão, ele é um jogador que não se conta muito com ele no Palmeiras, e outros clubes do Brasil já se interessaram por ele, mas o Fluminense é o que mais quer a contratação, e o olhar dos empresários é que, para pagar o que ele ganha, provavelmente só um time de fora. Aí vamos às notícias. O portal UOL disse que o Fluminense, 11 e pouca da manhã, 10 e pouca da manhã, disse que o Fluminense não tinha desistido de Rony, mas que obviamente olhava com um cenário não muito otimista, porque o empresário do jogador estava irredutível na situação do salário. E aí quando a gente diz o empresário, é porque o empresário é o representante, né? Acho que o representante fica um nome melhor. O representante, porque o jogador estava irredutível na questão de salário. O Fluminense pagaria 25%, um quarto a menos do que o Palmeiras paga ao jogador, só que estava tentando alcançar o valor ali que o Rony pediu, colocando bônus, né, pro caso de boas partidas dele, e colocando as famosas luvas parceladas dentro do salário. E aí saiu até nessa matéria escrita pelo PVC uma informação que eu já vinha falando aqui há muito tempo, já dei essa informação 200 vezes, de que o único atleta do Fluminense que ganha mais de R$1 milhão é o Thiago Silva, e que boa parte desse valor não é pago pelo Fluminense, é pago pela Superbet. Então, a situação atual do Fluminense é de que, aí essa informação do PVC, ninguém ganha R$1 milhão. O Fluminense é o único dos famosos G12 que não paga mais de R$1 milhão para algum jogador. Todos os outros jogadores do G12 pagam mais de R$1 milhão. E aí eu falo, mais uma vez, sobre a bolha que está entrando no futebol brasileiro. Nesse momento, negociar tá muito difícil negociar com prudência. E o Fluminense não tá tendo prudência para nessa negociação com o Rony. Ou pelo menos não parece estar pelas fontes e pelas notícias que a gente tem visto e tem apurado. Por quê? Porque você assinar um contrato agora de 3 anos, num ano, que eu repito, que tá inflacionado. E por que tá inflacionado? Porque entrou um monte de dinheiro novo nos últimos 2 anos. Mas não são dinheiros que vão entrar regularmente nos próximos 10, 15 anos. Vá lá. Patrocínio das bets vai continuar entrando, porque são contratos de patrocínio, são valores anuais. Agora, venda de SAF não é uma coisa que vai... O Botafogo não vai se revender com o investimento que o Textor fez. Porque quem comprar agora vai comprar do Textor, não vai comprar da associação do Botafogo. Então, as SAFs vai acabar também. Uma hora acaba o investimento do dono. Talvez se você não tiver um presidente maluco igual o do Cruzeiro lá, que parece que tá botando dinheiro do bolso à torta e à direito mesmo. Mas ainda assim, ninguém gosta de botar dinheiro e não ganhar, é só um que ganha. Então, a tendência é que esses investimentos gigantescos de SAF também diminuam. E aí, ou seja, além disso, os contratos de TV assinados pelos times que receberam luvas, que receberam adiantamentos, tanto da Libra quanto da Liga Forte União, é um adiantamento só. E aí são 5, 6 anos sem contrato de TV. Então, daqui a 3, 4 anos você vai estar pagando um salário bizarro porque não se organizou para contratar bem ou para negociar bem nessa época de transferência. O contrato que o Fluminense faz com o Hércules é bom. Se organizou e conseguiu uma boa contratação sem pagar um valor astronômico, numa janela de valores astronômicos. Então, eu, por exemplo, prefiro 1000 vezes que o Fluminense arrisque o Cauã Elias, Germancano, Lelê, talvez o João Neto, sei lá, o Kelvin, que tá lá na copinha. Arrisca apostar nesses, pelo menos nessa temporada, nos próximos 6 meses, para que não contrate com esse mercado superinflacionado um Rony da vida, que eu nem acho tão ruim, já falei isso daqui algumas vezes, não acharia uma contratação ruim, mas estou achando uma negociação péssima. Porque o Rony, daqui a 1 ano e meio, pode ser até que ele vale agora, mas daqui a 1 ano e meio o Rony não vai valer mais de R$1 milhão. E ele não vai assinar um contrato de 6 meses com o Fluminense. Então a situação é muito simples. O Fluminense pode ter dinheiro hoje para entrar numa negociação e pagar esse valor pro Rony. Mas esse contrato vai ser assinado por um prazo maior. O Fluminense vai ter dinheiro porque o mercado inflacionou e os jogadores vão ter direito a receber. E daqui a pouco a gente tá vendo um monte de clubes quebrado e o Fluminense virando SAF não para fazer novos investimentos, para pagar dívida. Mas para pagar dívida de jogador que assinou um contrato muito alto. Então assim, a situação do Rony, o PVC tinha dado essa notícia de que seria o maior salário do Fluminense. Depois o Sport TV informou que o Fluminense apresentou uma segunda proposta pelo Rony e essa proposta tinha sido rejeitada. E o GE. Globo complementou dizendo que, apesar dos números oferecidos inicialmente não agradarem o Rony, as conversas ainda seguiam com o Fluminense.
porque o Fluminense tem um aval do Palmeiras e é o time que está mais avançado na tentativa de contratação do atacante. Só que os dois, tanto o jogador quanto os representantes dele, estão tentando levar o Rony para o mercado árabe. Lá vão pagar, a verdade é essa. Tá? O Fluminense está tentando jogar o Super Mundial, jogar a mídia que pode ser gerada em cima dele, etc. Mas o fato é que o Rony não fica no Palmeiras e quer ganhar um valor que o Fluminense hoje não tem condição de pagar. Ele pode até assumir de pagar, mas condições de pagar, para ter condições de pagar, é aquele negócio, meu amigo, eu posso viajar todo mês para a Europa. Eu vou ter condições? Talvez eu tenha, mas eu não vou ter carro, eu não vou comer, eu não vou fazer nada. O Fluminense tem condições de pagar pro Rony isso? Provavelmente tem condições de pagar mais de 1 milhão, mas uma hora vai faltar para outra coisa, enfim. Pra gente poder fechar, só um detalhe sobre a troca do Isaac pelo Canóbio, mais um dinheiro do Fluminense. A gente ainda não descobriu esse valor, né? A Monique Vilela informou no início da tarde que o Agostinho Canóbio treinou normalmente hoje no CT do Atlético Paranaense. E aí todo mundo ficou assim, opa, será que deu merda? Só que a negociação dele com o Fluminense, né, do Atlético Paranaense com o Fluminense, não foi finalizada ainda, porque o Atlético está exigindo algumas coisas que o Fluminense ainda não concordou. Ou seja, ainda tem coisas à mesa. Só que o Vincenzo Dalicani, que é repórter lá da Tret, enfim, que é um veículo que cobre o Atlético Paranaense, disse que o Isaac já está em Curitiba. Falaram que nessa quarta-feira ele viajava para Curitiba e ele já está em Curitiba para poder fazer um contrato de 3 anos após realizar os exames médicos, assinando com o Atlético Paranaense. E a transferência do Isaac pro Atlético Paranaense é uma contrapartida da ida do Canóbio para o Fluminense. Então a situação hoje é essa, tá? Apesar do negócio ainda não estar completamente finalizado, o negócio está totalmente encaminhado para poder ser, aí sim, finalizado no sentido de que o Fluminense estará com o Canóbio no seu elenco principal. Olha, eu dei notícia pra cacete aqui agora, hein? Então o quê? 17 minutos que eu devo ter falado de 1, 2, 3, 4, 5... não, tá certo, eu falei. Já tinha até esquecido de ter falado do Terãs. É de uns 10 jogadores aqui. Deixa o like aqui embaixo, tá? Se inscreve aqui no canal, dá essa moral. E vai lá na Golcase, eu vou deixar o link aqui na descrição para o copo térmico. Usando o cupom JORNADA, você ganha mais desconto. Além tem capinha, tem outras coisas lá também. Minha garrafa térmica eu tô usando pra caramba também. Tamo junto, até a próxima. Valeu.